Olá, gente. E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a última aula de língua portuguesa, né? Desse formato aqui, né? Que ainda relativo ao ano de 2020, nós estamos finalizando. Eu quero agradecer, né, a vocês que ficaram aí do outro lado da telinha, né? Que estiveram conosco, comigo e com todos os outros professores que estiveram com vocês aí durante esse período de ensino remoto. Eu espero que tenha sido de muito aprendizado, né? Que vocês tenham compartilhado conhecimento, que nós tenhamos criado esse vínculo com vocês, mesmo estando assim em locais diferentes, né? Mesmo à distância, que vocês tenham conseguido aproveitar esses momentos aqui de interação conosco, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos para a nossa última aulinha de língua portuguesa, na verdade as nossas duas últimas aulas, né? Nós teremos duas aulas hoje à tarde, e aí, como eu disse na aula da semana passada, que nós ainda iríamos continuar com a crase, né? Com o conteúdo crase. Então, ensino fundamental, nono ano, professora Márcia, e o nosso conteúdo de hoje, né, o objeto do conhecimento que nós vamos trabalhar é a crase. Eu espero que vocês fiquem bem atentos a esta aula e que vocês possam também aprofundar, anotar algum conhecimento que vocês adquiriram, né, nesta aula, como na aula passada, que vocês ainda possam ter algumas dúvidas, tá bom? Então, o tempo de aula, né, 30 minutos, disciplina língua portuguesa, o conteúdo é a crase, tá bom? Então vamos começar, gente, retomando, porque nós precisamos fazer uma visita, digamos assim, né, revisitar o que nós vimos da crase desculpa, a aula passada. Então dizem que a crase não foi inventada para humilhar ninguém. No entanto, sabemos muito bem que seu uso adequado dá um certo trabalho a todos que escrevemos. Então, a crase, tem muita gente que quando escuta falar sobre a crase, abre um berreiro, assim, no sentido figurado, né? Porque tem, digamos que tem algumas dificuldades, né? Na hora de utilizar, na hora de saber como que eu vou utilizar a crase, quando que eu vou utilizar. Tá bom? Então, a crase, nós sabemos que é a contração, né, do artigo mais da preposição. E a crase, gente, ela está presente na nossa língua escrita. Então, quando escrevemos, utilizamos a crase, caso haja necessidade. E quando falamos, nós não utilizamos. Então, por isso que às vezes há uma certa dubiedade, digamos assim, uma certa dificuldade em utilizar a crase, porque a crase ela não está presente na língua falada. Então, quando eu utilizo a crase, na minha fala eu não consigo perceber. Então, por isso que às vezes é mais complicado de você fazer o uso, porque você só faz o uso da crase na língua escrita. E aí eu coloquei aqui dois exemplos, quando eu coloquei assim, olha, chegamos à escola. Então, quando eu digo chegamos à escola, vocês não percebem que eu esteja utilizando uma preposição. Então, quando eu digo iremos àquele sítio, você não consegue perceber que houve uso aí de uma contração, né, de uma preposição, mais um pronome demonstrativo. Você não consegue perceber quando eu digo chegamos à escola, é a combinação do artigo mais a preposição. Você não consegue perceber, né? Então, olha, a crase, ela é originada, né, do artigo ou da preposição mais o artigo, que é o que origina a crase. Então, todas as vezes em que eu vou utilizar a crase, eu preciso perceber se aquela palavra que antecede a crase, se aquele verbo exige ou não uma preposição. Por isso que nós precisamos levar em consideração aquelas regrinhas da regência nominal. Por isso que a regência nominal, ela está presente no nosso estudo, está presente principalmente quando nós utilizamos a crase. Então, sempre conversamos com vocês que tem alguns conhecimentos que são pré-requisitos de outras. Então, o que significa isso? Significa dizer que para eu aprender
um determinado conteúdo, eu preciso antes ter a compreensão de outros conteúdos, que é como se fosse um degrau da escada. Então, eu preciso subir degrau a degrau. Quando eu penso quando eu falo que eu preciso analisar o emprego da regência nominal, da regência verbal, se você não souber o que é regência, se você não sabe qual é a preposição que utiliza, se o verbo é transitivo, se ele é intransitivo, se ele precisa de complemento, às vezes é difícil de você compreender a regrinha da crase, tá bom, gente? Então a crase, ela é utilizada, né, quando eu faço a contração da preposição mais do artigo e quando eu faço a contração da preposição mais o pronome. Então, são esses dois casos que nós utilizamos a crase. Olha, então, chegamos a artigo, preposição, a preposição mais pronome. Então, chegamos à escola, iremos àquele sítio, tá bom? Importante lembrar, gente, embora nós já tenhamos estudado na aula passada os casos que nós utilizamos a crase, é preciso que nós resgatemos isso, tá bom? Então, rapidamente, vamos relembrar quando é que eu sempre irei utilizar a crase. Então, nesses casos, é obrigatório, tá bom, gente? A presença da crase, ela é obrigatória. Primeiro caso, antes das palavras moda ou maneira de. Então, sempre que você vai utilizar então, sempre que você utilizar a palavra moda ou a palavra maneira, mesmo que essas palavras elas estejam subentendidas, mesmo que estas palavras elas não estejam explícitas, você vai usar a crase, tá bom? Eu coloquei esses dois vestidos aí porque você pode utilizar quando eu digo assim, olha, minha roupa foi a Gisele Bündchen, digamos assim. Então, minha roupa era a moda Gisele Bündchen. Então, sempre que você utilizar a palavra moda ou maneira de, você vai utilizar a crase. Outro caso que nós utilizamos a crase de obrigatoriedade, antes de expressões adverbiais, de tempo, de lugar, antes de expressões preposicionais e conjunções femininas, tá bom? Então, nesses casos também nós iremos utilizar a crase. Nas expressões que indicam horas, então, se referiu a horas, você vai utilizar a crase. Então, não esquece. Você vai escrever uma mensagem para alguém, né? Ou que seja no WhatsApp, ou que seja no Facebook, ou que seja um texto escrito, uma produção. Então, quando você vai marcar um compromisso com alguém, que você vai dizer o horário da chegada, o horário da saída, quando você vai se referir a horas, você precisa colocar a crase, tá bom? Locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que. Então, quando você utiliza essas locuções conjuntivas, principalmente essas duas aí que são as mais utilizadas, à medida que, à proporção que, você já está vendo aí a presença, a ocorrência da crase, tá bom, gente? Então, a crase, ela não é difícil de ser utilizada. Se você analisa direitinho o contexto da frase, observa a situação comunicativa, observa a regra, se tem regra de uso, e tudo isso você vai usar adequadamente. Nas locuções prepositivas, a mais palavra feminina, mais de. Já a gente observa essa regra direitinho. Então, quando você utiliza uma locução prepositiva, que é a preposição, uma palavra feminina, mais a preposição de, nós utilizamos a crase. E uma coisa um lembrete, tá, gente? Muito importante. Só é aceito antes de palavras femininas, tá bom? Então, se você vai utilizar a crase, a primeira regra, a palavra precisa ser feminina. Se não for feminina, você não irá utilizar a crase. Então, colocamos aí essas duas imagens, ó. Então, palavra feminina,
sim, ok, usa a crase. Palavra masculina, se é palavra masculina, você já retira logo lá do seu texto, tá bom? Olha, eu sugiro que vocês comecem a praticar, né, o uso da crase, o uso da regência, até nas mensagens que você manda pelo WhatsApp. Porque nesse momento de ensino remoto, né, esse momento de cenário mais de isolamento, talvez esse seja o meio de comunicação mais utilizado. Então, que tal se nesse meio de comunicação que você está utilizando com sua família, com seus amigos, com seus professores, que tal se você já colocasse em prática tudo aquilo que você vê aqui nas aulas de língua portuguesa? Que tal se você já fosse praticando a sua variedade padrão da língua? Então, na hora vai transmitir uma mensagem, observa se esse A é craseado, observa se essa mensagem, se essa frase que você enviou, se ela precisa de crase ou não, porque é uma forma de você internalizar todas essas regrinhas, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos aplicar isso que nós acabamos de ver, esses casos em que são obrigatórios os usos da crase. Vamos, a primeira, olha. Vou à feira com minha mãe. Primeira coisa, gente, vocês já estão vendo a palavra feminina feira. Ah, então é só porque a palavra é feminina? Nem todas as vezes que existem as palavras femininas, nós utilizaremos a crase. Precisa ter aquela regrinha. Olha, então quando eu digo vou à feira, o verbo ir, ele precisa, na regência do verbo ir, ele necessita da preposição a. Então, ó, ir a algum lugar. Então, o verbo ir, que é o vou, né, que é a conjugação, então, o verbo ir, ele precisa da preposição a, quando transmite o sentido de se deslocar para algum lugar. Então, vou a, e aí a palavra feira já acompanha o artigo feminino, a feira. Então, vou a feira. Por isso que ocorre a crase, tá bom? Vou, porque o verbo ir, ele já vem junto à preposição a. E a palavra feira, ela já está junto do artigo a. Então, juntou preposição mais artigo. Segundo caso, ele vestiu-se a Luiz XV. E aí, gente, qual é o caso de uso da crase? Sabe o que é importante? É importante que você lembre da regrinha. Sabe por quê? Porque quando você lembra da regra, fica tudo mais fácil de você compreender e de você não errar. Porque você já sabe a justificativa. Então, quando eu digo ele vestiu-se a Luiz XV, ocorre elipse da palavra moda. Elipse, gente, significa dizer que está oculto. Então, ele vestiu-se a moda Luiz XV. Então, a palavra a moda, ela está subentendida. Então, se existe a expressão a moda ou a maneira de, eu vou usar a crase. Estarei lá às 3 horas. Lembra do que eu falei da expressão de tempo? Numeral seguido de hora, usa sempre a crase, tá bom? Marcou um encontro, na sua produção textual, e existe a indicação de horas, não esquece, gente, usa sempre a crase. À proporção que o tempo passa, ele fica mais calmo. Olha a expressão conjuntiva aí, gente. À proporção que, lembra que eu falei? Então, à proporção que, à medida que, locuções conjuntivas, tá bom? Então, só para revisar as regrinhas anteriores. Olha, vou assistir, deixa eu colocar logo todos aqui na tela. Vou assistir aquele filme que você me indicou. Então, olha, vou assistir aquele filme. Então, vou assistir, lembra que nós falamos que o verbo assistir, né, no sentido de ver, ele precisa da preposição a. Então, vou assistir a aquele filme. Por isso que é o encontro da preposição, que já vem, digamos que junta, né, unida, próxima do verbo assistir
mais o pronome demonstrativo, aquele. Então, por isso, vou assistir aquele filme. Parou em frente à janela. Então, quando eu digo parou em frente à janela, por que que esse à janela, esse a é craseado? Porque existe uma locução adverbial de lugar. O juiz procedeu à leitura da sentença, sentido de levar efeito, de executar. Então, quando o verbo tem o sentido de executar, a regência do verbo é com a preposição a. Então, quem procedeu a preposição está junto ao verbo. E leitura também exige o substantivo feminino. Então, procedeu à leitura. E outro aspecto que é importante lembrar quando falamos do uso da crase. Quando usamos a crase, às vezes, que ela é facultativa, tá bom, gente? Significa dizer que você pode ou não usar a crase. Ou se você usar ou se você não usar, estará correto da mesma forma. Antes de pronomes possessivos femininos. Então, quando você utiliza os pronomes possessivos, né? Femininos, minha, tua, sua, você pode ou não usar a crase. Antes de nomes de mulheres, mas lembre-se que eu disse que quando você se refere às mulheres, mas nessa referência, nessa mensagem, nesse aspecto que você colocou no seu texto, existe a possibilidade de uma relação de proximidade entre a pessoa, na mensagem você percebe que existe uma relação de proximidade entre as pessoas, você utiliza a crase, tá bom? Mas se não existe relação de proximidade, você utiliza ou não a seu critério. Você pode ou não usar. Antes de nomes de mulheres. Com a preposição até. Então, com a preposição até, você também usa ou não. Isso quer dizer, gente, que se você, por acaso, ao produzir a sua mensagem, escrever seu texto, se você não utilizar, isso não significa dizer que sua frase esteja incorreta, tá bom? Fica a seu critério. Então, vamos aplicar essa regrinha aí, essas regrinhas do uso da crase quando ela é facultativa. Aplicativo sem atendimento. Nunca vi um aplicativo de trabalho que não tem ninguém para resolver os problemas dos parceiros. Preciso resolver o problema da minha conta do Uber. Não consigo acessar. Estou com o carro alugado da Localiza e nem sei como pagar. Estou sem acesso à minha conta. Ruim o atendimento. Não concluem as perguntas que fazemos. Tinha que ter alguns para atender o 0800, porque não sou só eu a reclamar. Essa é uma carta do leitor, do Ricardo, e ele postou essa carta no Facebook, é o local de publicação. E aí, vamos observar que eu circulei aqui a expressão estou sem acesso à minha conta. Então, vocês estão observando aí que a regrinha do uso ou não é o pronome minha, o pronome possessivo minha. Então, quando nós utilizamos o pronome possessivo, os pronomes possessivos femininos, o uso ele é facultativo. Então, eu posso dizer, o uso da crase é opcional, pois geralmente o acento indicador da existência de crase é facultativo antes de pronomes possessivos femininos, tá bom? Então, quando você utiliza o pronome possessivo feminino, é facultado o uso da crase. Vamos para a próxima. Graças a Deus, chegou a primavera. Isso vocês observem, é uma tirinha da Mafalda. E aí vamos observar o contexto onde essa tirinha, esse diálogo acontece.
Então, vocês percebem que no primeiro quadrinho, né, está a Mafalda, e nós percebemos que o cenário são árvores floridas, né, com muitas flores, né, as árvores assim exuberantes, e a Mafalda muito feliz com a chegada da primavera. Olha, graças a Deus chegou a primavera. No segundo quadrinho, nós já percebemos um outro contexto. Já tem dois senhores conversando e um senhor mais idoso, né, um senhorzinho mais idoso, diz assim ao outro: graças a Deus, cheguei à primavera. E aí observem a expressão da Mafalda, né? A fisionomia da Mafalda. Então, ela já está assim, ó, como se tivesse sem compreender, né? Ela já está com uma expressão diferente do primeiro quadrinho. E ela dizendo, e o terceiro quadrinho, ela diz assim, olha, e eu dizendo trivialidades, né? Então, quando ela diz, graças a Deus chegou a primavera, e quando ele diz, graças a Deus cheguei à primavera, nós percebemos que aí são mensagens diferentes, né? O que nós podemos compreender dessa mensagem é diferente. O humor da tirinha se dá, em partes, pelo entendimento do funcionamento da crase utilizada no segundo quadrinho. Marque a alternativa em que há a explicação correta para o uso da crase. O que é que nós percebemos aí, gente? Que quando a Mafalda, ela fala que está feliz com a chegada da primavera, né? Ela está falando, ela está se referindo à estação do ano, né? Porque é uma estação das flores, né? É uma estação mais animada, né? Onde o clima é um clima mais agradável. Aqui no Piauí, nós não temos todas as estações do ano. Talvez primavera, né, outono, são estações que não ocorrem aqui no Piauí. Porque aqui nós temos a ocorrência mais do verão e do inverno. Mas quando falamos em primavera, falamos da estação das flores. No segundo quadrinho, o senhor, quando ele diz cheguei à primavera, significa dizer que é mais um ano de vida, né? Quantas vezes vocês já ouviram a expressão assim, mas está completando mais uma primavera? Significa dizer que a primavera é uma estação que ocorre a cada ano. Então, se você chega à primavera, significa dizer que você chegou a mais uma etapa de vida, né? Você teve mais um ano de vida. Por isso que ele diz, graças a Deus, cheguei à primavera, porque ele já é bem idoso. Então, vamos observar qual a explicação correta para o uso dessa crase. Letra A. Usa-se o acento grave para marcar a crase, a fusão da preposição com o artigo diante de uma locução adverbial de tempo. B. O uso da crase é opcional, pois a regência nominal do substantivo primavera determina o uso do artigo a. C. Sempre que o verbo chegar estiver conjugado na primeira pessoa do singular, haverá a crase. C. D. O uso da crase é facultativo, uma vez que sucede uma locução prepositiva. Então, vamos observar, gente, de baixo para cima, a análise dessas alternativas. Letra D. O uso da crase é facultativo, uma vez que sucede uma locução prepositiva. Então, nós não estamos observando aí a existência de uma locução prepositiva, né? Quando eu digo, cheguei à primavera, né? Então, nós não podemos dizer que, nesse caso, o uso da crase ele é facultativo. Letra C. Sempre que o verbo chegar estiver conjugado na primeira pessoa do singular, haverá crase. Não existe uma regra de o verbo estar conjugado ou não. Precisamos observar? Sim, se o verbo é transitivo, direto ou indireto. Letra B. O uso da crase é opcional, pois a regência nominal do substantivo primavera determina o artigo a. Mas aí a gente já sabe que a regência nominal, ela requer a preposição. E letra A. Usa-se o acento grave para marcar a crase.
a fusão da preposição com o artigo diante de uma locução adverbial de tempo. Então, quando eu digo cheguei à primavera, né, é uma expressão adverbial de tempo. Então, quando eu utilizo as expressões adverbiais de tempo, claro que é de obrigatoriedade que nós utilizemos a crase. Então, a letra correta é a letra A. Tá bom, gente? Vamos para mais uma tirinha. A Concrase vai viajar? Que legal! Para onde? Depende de como volto. Então, aí está a crase, né, toda de malinha na mão, conversando. E aí, no segundo quadrinho, o ratinho diz assim: bem, esse caminho vem de Brasília, de Porto Alegre e de Berlim. Aí ela diz: por aí não. Aí ele continua: aquele vem da Bahia, da Paraíba, da Itália e da linda Paraíba, e da linda Paris. Então, é para lá que eu vou, disse a crase. Aí você já percebe que ela já está aí ó, com a expressão de que ela já vai correr, já vai seguir viagem, já vai pegar esse caminho. De repente, uma inveja me veio à alma. O ratinho indaga a crase para onde ela vai viajar. E ela responde no terceiro quadrinho para onde vai. Considerando-se o uso da crase, por que ela vai viajar para os lugares referidos no terceiro quadrinho? Vamos só lembrar da regrinha, né? Primeiro que o verbo ir, ele precisa de uma preposição. Mas o que é que você vai observar? Vamos observar uma dica muito fácil de eu entender quando é que eu vou utilizar a crase. Quando eu digo assim, olha gente, quando eu posso trocar a expressão, né, vou a, quando eu posso trocar a expressão por venho de, ou quando eu posso trocar a expressão por venho da, aí sim eu vou utilizar a crase. Lembra dessa regra que nós falamos na aula passada? Quando eu digo, ó, vem de Brasília, vem de Porto Alegre, vem de Berlim. Então, esse caso não é o caso de uso da crase. Então, diz, vou a Brasília, vou a Porto Alegre, vou a Berlim. Nesse caso, não existe a ocorrência da crase. Mas quando eu digo, vem da Bahia, vem da Paraíba, vem da Itália, então eu posso trocar, então eu posso dizer que nessa expressão ocorre a crase. Então, vou à Bahia, vou à Paraíba, vou à Itália. E aí você pode se perguntar, ah, mas Paris? Eu digo, venho de Paris. Mas quando o substantivo, quando a palavra é especificada, ela é determinada, aí sim, gente, eu vou utilizar a crase. O que aconteceu foi o que trouxe, o que ocorreu, o que fez com que houvesse a ocorrência da crase foi o determinante linda, linda Paris. Haverá crase diante de nome de lugar se o termo regente exigir a preposição a e o termo regido, nome do lugar, admitir a anteposição do artigo a. Então, vou a, o verbo ir já precisa da preposição. E aí eu preciso entender Curitiba, se eu preciso entender que é de Londrina, se é de Teresina, se é da Bahia. Então, eu faço esse joguinho de troca. Então, quando eu digo, olha, vou a Teresina, aí eu posso trocar, eu venho de Teresina. E se eu troquei por de Teresina, a expressão vou a Teresina, ela não necessita de crase. Então, faz essas trocas, tá bom? Então, quando é nomes de lugar, tá certo, gente? Então, quando eu digo vou a Brasília, eu troco por venho de Brasília. Então, nesse caso, não usa crase. Quando eu digo vou a Itália, se eu trocar por venho da Itália, aí nesse caso usa crase. Por isso que ela percorreu o caminho que ia para Bahia, Paraíba, Itália e da linda Paris. Tá bom, gente? Então, era isso dessa primeira aulinha de hoje sobre a crase. Já já nós vamos continuar falando sobre ela. Até mais!
Olá, vamos continuar a nossa aulinha. Estamos falando sobre a crase. Então, vamos continuar compreendendo as regrinhas, compreendendo o uso, percebendo como é bacana, né? Quando nós sabemos, quando nós podemos justificar o uso da crase. Então, quando você consegue justificar o uso da crase, quando você entende o motivo pelo qual a crase está sendo usada, rapidinho você transmite a sua mensagem, né, utilizando a variedade padrão. Então, é sempre bom nós ficarmos de olho nas regrinhas que fazem com que ocorra a crase, tá? Então, gente, continuando, lembra que na aula passada nós fizemos uma atividade, né? Vamos continuar com essa atividade, olha. Letra A, aonde você vai? À praia, vou ver a crase. Este é o caminho do campo. Ao campo eu não vou. A crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana, à luz da lua. Às vezes as crases são muito exigentes. Olha, gente, as crases, elas são exigentes. Elas são exigentes no sentido de observar a proximidade das palavras. E ela é exigente, primeiro, porque ela só quer palavras femininas, tá bom? Então, no segundo quadrinho, quando ele disse, este é o caminho do campo, ao campo eu não vou. Por que que ela já disse assim, de primeira, olha, ao campo eu não vou? Por quê? Porque campo é uma palavra masculina. Então, ela já sabe, ela já repulsa. Ela não quer nenhuma palavra masculina próxima a ela. E aí, eu tenho vários estudos, vocês podem observar que há vários usos, ocorrências, digamos assim, da crase nessa tirinha. Mas eu destaquei somente alguns, tá? Esse primeiro, olha, a crase me quer à meia-noite. Um bife à parmegiana. Então, a primeira explicação, digamos assim, a primeira justificativa do uso da crase, antes de expressões adverbiais, preposicionais e conjunções femininas. Então, antes de expressões adverbiais de tempo. Então, olha, me quer à meia-noite. Expressão adverbial de tempo. Em frente à orla, expressão adverbial de lugar. Um bife à parmegiana, antes das palavras moda ou maneira de, lembra? Então, um bife à moda parmegiana. Embora a palavra moda não esteja explícita, né? Ela está oculta, mas nós já sabemos que aí ocorre essa expressão. Então, a parmegiana necessita da crase. E quando diz à luz da lua, aí então é uma expressão adverbial de tempo. Às vezes as crases são muito exigentes. Olha a expressão também, às vezes. Tá bom, gente? Então percebam como não é difícil você fazer o uso da crase. Mas agora nós já estudamos quando é que a crase ela é obrigatória. Já estudamos quando a crase ela é facultativa, que eu posso ou não utilizar a crase. E agora nós vamos ver casos da ausência. Significa dizer que neste caso você não vai utilizar a crase, tá bom? Cuidado. Por que cuidado? Porque se você utilizar a crase, pode ser que você transmita uma mensagem equivocada, né? Talvez você não seja tão bem compreendido. Primeiro caso, gente, tá? Que eu coloquei até em letras grandes. Primeiro caso, diante de palavras masculinas, ou seja, quando há ocorrência de palavra masculina, quando existe a palavra masculina, nós não utilizamos a crase. Olha, isto cheira a vinho. Então, a vinho, vinho é uma palavra masculina, então eu não vou utilizar a crase. É uma preposição. Por quê? Cheira, o verbo cheira. Por que é importante a regência? O verbo cheirar, ele precisa de uma preposição, ele necessita, né? Mas
A palavra vinho, o substantivo vinho, ele não acompanha o artigo feminino. Por isso que, neste caso, não ocorre a crase, porque o a é apenas uma preposição. Ó, cheguei graças a Deus. O a também é uma preposição, mas Deus é uma palavra masculina. Eu coloquei aí essa imagem só para ilustrar, mas primeira regra básica que você precisa ter em mente sempre, tá bom, gente? Diante de palavras masculinas, nada de crase. Ó, eu coloquei o sinalzinho aí dizendo é proibido, evita. Antes de substantivos femininos, de sentido geral e indeterminado. Isto é, quando o substantivo estiver no plural e o a for uma simples preposição. O que é isso, gente? Olha, quando os substantivos femininos estiverem no plural. E quando, nesse caso, não existe a ocorrência do artigo, e sim apenas a preposição. Então, não vai a festas, nem a reuniões. Então, o verbo ir, ele precisa da preposição, mas o artigo que acompanha festas é as. Por isso que não ocorre a preposição, não ocorre o uso da crase, tá bom? Então, não vai a festas, nem a reuniões. Preposição mais substantivo plural. A reuniões, preposição mais substantivo plural. Então, neste caso, nós não utilizamos a crase. Olha, preposição, substantivo plural, preposição, substantivo plural. Próximo caso, gente, antes da palavra casa, no sentido de lar, domicílio, indicando a própria residência. Isso é importante. Sabe por que é importante? Porque na língua portuguesa existem algumas regras, mas existem também as exceções. Então, nós precisamos aprender, memorizar, internalizar as regras, mas também as exceções. Quando nós falamos em casa, no sentido de lar, no sentido de residência, eu não devo utilizar a crase. Quando eu digo, voltamos a casa tristes. Então, essa palavra casa, ela não necessita de preposição. Eu posso trocar esse a pela preposição para. Voltamos para casa tristes. Então, quando utilizamos a palavra casa, no sentido de lar, no sentido de residência, nós não utilizamos a crase. Observe que a troca pela preposição para não aparece o artigo, portanto, não ocorre crase. Lembra? Sempre tem em mente isso, tá, gente? Para existir a ocorrência da crase, a palavra precisa, a palavra que antecede a crase, ela precisa ser acompanhada de uma preposição e o substantivo também que precede ou que vem após a crase também precisa do acompanhamento de um artigo. Então, quando eu digo voltamos à casa tristes, eu não posso dizer voltamos a casa tristes. Porque se eu fizer a troca do a por para, ficaria voltamos para casa tristes, tá bom? Então, não ocorre a crase. Mas é importante lembrar que quando a palavra casa vem acompanhada de uma expressão modificadora que a especifica, que a determina, permite o uso do artigo a, podendo, portanto, ocorrer a crase antes dela. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Olha, retornei à casa dos meus pais. Ah, professora, mas você disse há pouco que eu não utilizo crase antes da palavra casa.
Mas quando essa casa for especificada, quando essa casa for determinada, aí sim, neste caso específico, eu vou utilizar a crase. Por exemplo, quando eu disse no slide anterior, retornei à casa triste, eu não especifiquei que casa. Que casa era essa? Se era minha casa, se era a casa dos meus pais, se era a casa de um amigo, se era a casa dos meus avós, eu não especifiquei. Mas quando agora, nesta frase, nesta oração, retornei à casa dos meus pais, esta casa, gente, ela está especificada, ela está determinada, não é qualquer casa, é a casa dos meus pais. Por isso que nesse aspecto aqui, nós utilizamos a crase, tá bom? Não esqueçam. A expressão modificadora que especifica, que é específica, é dos meus pais. Por isso que nessa expressão aqui existe a ocorrência da crase, tá bom? Lembra sempre disso. Vamos para a próxima. Antes da palavra terra, então casa, quando é lar, quando é domicílio, somente sem crase. Quando casa for determinada, usa-se a crase. E antes, o mesmo ocorre com a palavra terra. Antes da palavra terra, no sentido de terra firme, com ideia oposta a bordo. Olha para o exemplo, que fica mais claro. Os marinheiros tinham descido à terra para visitar a cidade. Então, quando diz que os marinheiros tinham descido à terra, esse sentido de terra é no sentido de terra firme. No contrário, o oposto de bordo. Eles estavam, no navio, eles estavam a bordo. Então, eles desceram à terra, que é a terra firme, para visitar a cidade. Então, quando terra for só no sentido de terra firme, quando for o oposto de bordo, nesse caso, nós não devemos utilizar a crase. Olha, preposição. Importante lembrar, quando a palavra terra vem especificada por uma expressão modificadora ou significa planeta, terra, permite o uso do artigo feminino, portanto, pode ocorrer a crase antes dela. Gente, a regrinha da palavra terra, ela é a mesma regrinha da palavra casa. Se ela vier determinada, se ela vier especificada, tá certo? E ou então, quando ela significar planeta. Quando ela significar planeta, gente, quando nós estivermos nos referindo ao planeta Terra, não esqueçam que Terra, neste caso, é com letra maiúscula, porque é o planeta, tá certo? Vamos observar a expressão, olha. Fui à terra dos meus antepassados. E presta atenção, quando eu digo dos meus antepassados, eu estou determinando, eu estou especificando que terra é essa, que lugar é esse. Então, fui à terra dos meus antepassados. Eu determinei, eu especifiquei. Então, neste caso específico, eu irei utilizar a crase. Então, olha, o astronauta retornou à Terra. Ah, professora, mas aí não está especificado. Mas quando eu digo o astronauta retornou à Terra, Terra aí é o quê? É o planeta. Então, quando eu estiver me referindo ao planeta Terra, quando esta terra estiver especificada, estiver determinada, nesses casos, eu devo utilizar a crase. Olha, dos meus antepassados é a expressão modificadora, né? A expressão que determina. E terra é o
planeta, tá bom? Então, é sempre importante lembrar de todos esses aspectos que estamos abordando aqui nessa aula de hoje. Outro caso de ausência da crase, antes de pronomes pessoais e de tratamento. Então, precisamos, é isso que eu sempre digo, olha, que alguns conhecimentos, eles são pré-requisitos de outros. Então, para você entender essa regrinha aqui, para você entender o uso dessa crase, você precisa lembrar do que é um pronome pessoal, né? Que são os pronomes que se referem a pessoas. E precisa também lembrar dos pronomes de tratamento, né? Que é quando nós utilizamos para nos referir a alguém. Então, se você não lembra dos pronomes de tratamento, se você não sabe quais são os pronomes pessoais, vai complicar muito a sua vida. Por isso que você do 9º ano, que agora já está no novo ciclo, né? Já vai iniciar o novo ciclo, vai para o 1º ano do ensino médio, e você teve todo esse momento de ensino remoto, é importante, né, que você aprofunde seu estudo, que você se dedique, que você comece agora essa nova fase no momento de dedicação mesmo. Você vai precisar muito no 1º ano do ensino médio de tudo isso aqui que a gente estudou no 9º ano. Então, se você olhou para esse conteúdo, olhou para isso que eu estou falando e diz, meu Deus, eu não lembro dos pronomes de tratamento, pois procura revisar, vai no livro, se você tiver acesso à internet, procura na internet, mas é importante lembrar dos pronomes pessoais, dos pronomes de tratamento, das regências. Então, quando eu digo, olha, recorreram a mim, eu não irei utilizar a crase, porque o pronome me é um pronome pessoal. Pronome pessoal, me. E nós já estudamos os pronomes aqui, não é, gente? Não me referi a Vossa Excelência. Vossa Excelência é um pronome de tratamento. Então, eu também não irei utilizar a crase. Olha, pronome de tratamento. Então, lembra, pronomes antes de pronomes pessoais e antes de pronomes de tratamento, nós não devemos utilizar a crase. Mas importante lembrar, os pronomes senhora, senhorita e dona admitem o artigo a, logo permitem a crase antes deles, tá bom, gente? Então, com esses pronomes de tratamento, olha, senhora, senhorita e dona, aí neste caso, sim, você vai utilizar a crase. Presta atenção no exemplo, olha, refiro-me a senhorita e a dona Josefa. Por quê que eu utilizei, embora sejam pronomes de tratamento? Porque existe essa exceção. Porque essas palavras senhora, senhorita e dona, elas admitem o artigo a senhora, a senhorita, a dona. Então, por isso que neste caso específico, você vai utilizar a crase, tá bom? Olha, gente, o estudo da crase, a ocorrência da crase não é difícil, mas você precisa praticar. Você precisa colocar em uso. Então, terminou esta aula, mande uma mensagem para alguém e que nessa mensagem contenha uma expressão com a crase, ou contenha um caso em que você pode perceber a ocorrência ou não da crase, porque você já vai fazer a aplicação, né? Você já vai colocar em prática aquilo que nós estamos vendo na aula de hoje. Outro caso de ausência da crase, entre expressões repetidas. Então, por exemplo, olha, estavam frente a frente. É uma expressão repetida. A palavra frente, ela é repetida. Então, neste caso, nós não utilizamos a crase. Dia a dia, nossa empresa foi crescendo. Olha aí outra expressão repetida, dia a dia. Então, neste caso, também não ocorre o uso da crase. Antes de verbos, olha, gente, isso aqui é muito importante, tá bom?
Se você vai observar a palavra, e você percebe que existe um verbo após a crase, ela não irá ocorrer. Então, não existe a ocorrência de uma crase antes de um verbo. Isso aí é fato, tá bom? Olha, estamos dispostos a trabalhar. Trabalhar é um verbo. Então, o a, ele é apenas uma preposição, tá certo? Não existe a ocorrência da crase. Puseram-se a discutir em voz alta. Olha aí, gente, a presença do verbo discutir. Então, discutir também é um verbo, e se é um verbo, ele não admite a crase. Ou seja, neste caso, você não deverá utilizar a crase. Cuidado. Por quê? Porque nós vimos várias expressões em que as pessoas costumam utilizar a crase antes do verbo. Mas vocês poderiam até escrever equivocadamente. Mas agora vocês já estão estudando, vocês já estão se apropriando da regra. Então, neste caso, você já vai utilizar da forma correta. Então, neste caso, não há a ocorrência da crase. Olha, verbo trabalhar, verbo discutir. Outro caso, gente. Antes do nome de cidades, estados, países e lugares que não apresentam artigo. Lembra que nós falamos na aulinha passada, quando a crase estava conversando com o ratinho, em que ela falou que vinha de Brasília, vinha da Bahia, da Itália. Vamos relembrar desta regrinha, olha. Iremos a Curitiba e depois a Londrina. Referiu-se a Jundiaí. Então, quando eu utilizo, né, nome de cidades, estados, países e lugares que não apresentam artigo, eu não vou utilizar a crase. Mas, importante lembrar, se o nome dessas cidades, estados ou países vier modificado por um adjetivo ou locução adjetiva, haverá o emprego do acento indicador da crase. Então, se por acaso nesta cidade, neste país, nesse estado, nessa cidade, nesse estado ou nesse país, houver uma expressão determinante, uma locução adjetiva, um adjetivo que a determine, aí sim, nesse caso, haverá a crase. Olha, iremos a bela Curitiba. Lembra que eu falei há pouco que quando eu puder trocar a expressão por de ou por da, quando eu digo, olha, iremos a bela Curitiba, eu posso dizer, ó, veio da bela Curitiba, ou de bela Curitiba. Eu digo, veio de Curitiba. Então, eu não poderia utilizar. Por que foi utilizada a crase nesse caso? Porque existe um adjetivo que determina, que caracterize a palavra Curitiba. Então, iremos a bela Curitiba, tá? Porque eu não posso dizer, gente, veio da Curitiba. Eu digo veio de Curitiba. Mas então, por que nesse caso utilizamos a crase? Porque existe uma palavra que especifica, ou que determina, ou um adjetivo, tá bom? Que aqui nesse caso é o adjetivo bela. Ó, referiu-se a Recife das belas pontes. Se eu for trocar a expressão, eu diria veio de Recife. Então, se veio de Recife, a expressão vou ou referiu-se
a Recife, não teria crase. Mas o que gerou a ocorrência da crase nessa expressão? Foi a locução adjetiva, né? Ou foi a expressão belas pontes. Referiu-se a Recife das belas pontes. Então, houve uma expressão determinadora. Vou voltar aqui, tá bom, gente? Só para ficar bem claro. Se você está se referindo a um lugar, uma cidade, um estado, um país, você não vai utilizar a crase. Você só vai utilizar a crase se essa palavra for determinada, se esse país, se esse estado, se essa cidade for determinada. E uma regrinha básica é só você trocar o de por de ou da. Se eu puder dizer veio da Espanha, então eu utilizo a crase. Ó, veio de Paris, e aí eu já não uso a crase. Eu só uso a crase quando eu puder trocar por da, tá bom? Isso é só uma dica para você não errar. Rapidinho você consegue perceber se existe a crase ou não. Vamos observar agora, gente, olha. Eu vou colocar aqui essa tabelinha para nós observarmos o uso da preposição. Quando é que tem a preposição mais o artigo? Olha, ela foi. Ela foi. Então, o verbo ir precisa de uma preposição. O substantivo praça também precisa de uma preposição. Os turistas visitaram. Olha, visitaram não precisa de uma preposição. Só existe, nesse caso, o artigo que acompanha a palavra cidade. Ninguém é insensível. A palavra insensível, ela precisa de uma preposição. E a palavra dor, ela acompanha o artigo. Os mendigos fazem. O verbo fazer não precisa da preposição, mas a palavra tarefa necessita do artigo. Então, eu digo, olha, ela foi à praça, os visitaram a cidade, ninguém é insensível à dor, os mendigos fazem a tarefa. Observem a diferença do uso da crase, da ocorrência da crase nas expressões. Então, por isso que é bom nós entendermos e lembrarmos da regência, tá bom, gente? Olha, então, vou colocar aqui essa atividade, essa tarefinha rapidinho para nós finalizarmos e colocarmos em prática o que nós estudamos, tá? Desmatamento. Desde a ocupação portuguesa, o Brasil enfrenta queima de vegetação original e desmatamento com o intuito de aumentar as áreas de cultivo e pastagens, bem como facilitar a ocupação humana e, consequentemente, a especulação imobiliária. Esses procedimentos, ao longo dos anos, levaram à extinção de várias espécies vegetais e animais, à erosão e à poluição do meio ambiente em geral. O sinal indicativo de crase foi retirado propositalmente do texto a seguir. Identifique e corrija as passagens em que a crase deve se fazer presente. Então, olha, fui destacando aí todas as vezes em que parece o a. E aí, nós sabemos que é nesses casos que pode ocorrer a dúvida. Que ocorre a dúvida porque a crase é a junção do artigo, da preposição mais o artigo. Então, olha, quando é que eu vou utilizar a crase? Esses procedimentos, ao longo dos anos, levaram à extinção. O verbo levar, ele precisa da preposição. E a palavra extinção, ela precisa do artigo. Então, levaram à extinção, à erosão e à poluição do meio ambiente em geral. Tá certo, gente? E agora, só para finalizar, quais são os 7 pecados mortais da crase? Que nós podemos dizer que são 7 pecados capitais que você não pode jamais cometer. Pecado número 1, antes de palavra masculina, olha,
andava todos os dias a pé, pé é uma palavra masculina. 2, antes de artigo indefinido, ó, chegaram a um veredito, ele é inocente. 3, antes de verbo, voltaram a estudar depois de anos. 4, antes de alguns pronomes, né, que eu falei dos pronomes pessoais, não entreguei a ela o documento. 5, quando antes do a houver preposição, então que aqui ó, compareceram perante a, porque o verbo, a palavra perante, ela precisa da preposição. 6, antes da expressão de tratamento, lembra que eu falei dos pronomes de tratamento? Entregou o envelope à vossa senhoria. E 7, quando a estiver no singular e a palavra seguinte no plural. Deu material a pessoas desconhecidas. Tá bom, gente? Então, era isso para a aulinha de hoje. Eu desejo a vocês tudo de bom, né? Um ano cheio de muitas conquistas, muitas realizações. E aí será um ano de desafios para vocês que irão agora começar a cursar o ensino médio. Não esquece de estudar, de se dedicar, de se aprofundar, não só na língua portuguesa, mas em todos os componentes e em tudo aquilo que vocês se dedicaram a fazer. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, galerinha do nono ano, tudo bem? Chegamos, né, à nossa última aula do ano letivo de 2020, né? Espero que todos estejam aí acompanhando, é a última aula. A gente vai retornar para a história do Brasil. Vamos finalizar esse ano com os dois últimos governos do PT, né? Os dois governos do PT, né? Essa aula aqui a gente fala sobre o novo milênio no Brasil, tá bom? Então, vem comigo para a gente encerrar esse ano. Então, galerinha, como eu falei, a nossa aula, né, é o novo milênio no Brasil, tá? Porque nessa virada de milênio, né, do ano 2000, e aí a gente tem pela primeira vez a eleição, né, do PT no Brasil, tá bom? Quem está acompanhando aí sabe que a gente terminou nos governos do FHC, né? A história do Brasil já está com um tempinho que a gente não fala sobre a história do Brasil, né? Mas aí a gente agora retorna, né? E fala desses governos do PT no Brasil, tá bom? A habilidade da aula hoje é relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais ocorridas no Brasil a partir da década de 90, ao papel do país no cenário internacional na era da globalização, tá bom? Então a gente já está pegando um períodozinho mais para frente, né? Não é a década de 90, já são os anos 2000, tá? Então vamos lá. Em 2002 tem a eleição presidencial, né? O Fernando Henrique já tinha feito seus 2 mandatos, não podia concorrer novamente, né? E aí, de novo, o Luiz Inácio Lula da Silva concorre à eleição. Desde 89 que ele procurava, né, se eleger para presidente da República. E aí, em 2002, ele tenta novamente, numa eleição contra o José Serra, que era o candidato do governo, né, do PSDB. E aí, pela primeira vez, o PT consegue eleger o seu candidato. Tá bom? Foi uma campanha marcada pela moderação do discurso de esquerda. Então, as análises que a gente faz hoje é muito em cima disso, né? O Partido dos Trabalhadores, a partir do momento que ele deixou de ser radical, a partir do momento que aquela bandeira esquerda mais radical foi ficando de lado, o povo brasileiro parece que foi aceitando mais o Partido dos Trabalhadores, né? E aí o Lula consegue a eleição, tá bom? Em 2002. Também existe uma política de alianças muito importante, que é o que faz o Lula ser eleito, é essa política que ele adota de alianças com os partidos de centro-direita, né? Então ele não ficou só preso aos partidos de esquerda, né, mais radicais.
Então ele vai começando a ampliar o seu leque de alianças e isso garante a eleição deles. Inclusive o PMDB, que era um partido muito tradicional, com candidatos, né, disputando a eleição no Brasil inteiro, né, desde da redemocratização, tá bom? Então essa aliança garantiu essa eleição do Lula. Vamos lá, o governo do Lula são dois, então durou de 2003 até 2011, tá bom? A composição do governo foi marcada por uma política de aproximação com outros partidos, como eu acabei de falar. Então tinha cargo para todos os partidos que fizeram parte dessa aliança, né? Alguns, inclusive alguns de esquerda que eram tradicionalmente ligados ao PT, foram deixados de lado, o que gerou esses rachas e a formação de novos partidos de esquerda mais radical, né? Ele adota a mesma política econômica do Fernando Henrique, né? O que todo mundo esperava é que ele fizesse isso, né? A não ser aqueles partidos mais radicais, né? Aquela ala do próprio Partido dos Trabalhadores mais radical criticou muito, porque esperava que ele fosse propor algo diferente, né? E não, o Lula ele adota a mesma política econômica do FHC, tá certo? Ele se afasta dos setores da esquerda tradicional, como eu falei, né? E aí o que vem o ponto mais importante desse governo do Lula, né? Do PT em geral, é a questão da política social, o auxílio à população carente. Ele amplia esse auxílio, né? Criando os programas sociais, né? Como Bolsa Família, vou falar aqui dele para vocês, ó. O Bolsa Família ele é criado em 2004, tá? Então, o que é o Bolsa Família? É o pagamento de benefícios para famílias de baixa renda, né? Então, é um mecanismo de distribuição de renda. Olha aí no slide para você ver. Qual é o objetivo desse programa? É aumentar a capacidade de consumo de uma parcela da população. Então, aqui ele resolve dois problemas, né? Primeiro, ele dá uma assistência à população carente, ele procura eliminar essa fome no Brasil que existia até o início do milênio. A gente tinha uma carência muito grande da população brasileira, principalmente nessas regiões mais afastadas dos centros. E aí, com o programa social, chega alguma renda para essas pessoas, tá bom? Esse é um problema, é acabar com a fome no Brasil, né? Que era gritante até o ano 2000. O outro ponto que ele consegue resolver é a questão do consumo, porque ele insere essas pessoas no mercado interno. Então, ativa a economia desses lugares, né? Então, o dinheiro chegando lá, com uma transferência de renda, ele gera né, um mínimo de circulação de dinheiro nessas regiões, tá bom? Então, ele resolve aí dois problemas, tá? Foi muito elogiado o programa, né, internacionalmente, o Brasil começou a crescer, né? Olha lá, em 2008, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, do Brasil alcançou 0,8 e o país comemorava, né? A gente fala 0,8, professor, só isso? Mas a escala só ia até um ponto. Então 0,8 é muita coisa, né? No cenário internacional isso foi muito bem visto, né? E garantiu uma popularidade muito grande para o Lula. Tanto é que ele vai se reeleger, né? Olha lá, a popularidade dele 80%, né? E aí ele consegue essa reeleição, né? Mesmo com os escândalos de corrupção que nós vamos já falar, né? Outros pontos importantes desse governo, né? O crescimento do mercado interno, a queda da taxa de desemprego, né? Há anos que ela não caía e de repente começou a cair, né? E lembrando de uma coisa, nesse contexto aí, 2008, o mundo, no cenário internacional, passava por uma crise, tá? Então, a partir aqui desse momento, a gente imaginava que o Brasil fosse se arrebentar com essa crise internacional também. E não, o Brasil acaba não sendo afetado, tá certo? Também os constantes aumentos do salário mínimo, né? Isso também é muito importante, que é marca desses governos, tá? Você vê aí na imagem ao lado, tem o Barack Obama, que era o presidente dos Estados Unidos na época, cumprimentando o Lula, né? Chegou a se reunir com ele várias vezes, dizendo que ele que era o cara, né? Porque o que ele estava fazendo no Brasil realmente era algo diferente, tá? Mas uma coisa no Brasil não muda, se chama corrupção, tá? Isso não muda. No Brasil, durante o governo do PT, teve o caso do mensalão, né? Era um esquema grande, né? Como se fosse um pagamento de mesada para os parlamentares, né?
deputados, senadores, para sempre apoiar o governo, né? O que o governo colocasse lá de medida, o parlamento aprovava, né? Os deputados, senadores aprovavam. Então tinha uma mesadazinha, né, bem robusta para eles, né, estarem sempre apoiando o governo. Isso aí foi um escândalo, né, de corrupção, tá? E aí foram instauradas as CPIs, né? Mesmo com esse problema aqui do mensalão, não foi um empecilho para o Lula ter a popularidade dele lá em cima, né? Como eu botei aqui para vocês, 80%, né? Então, não derrubou a popularidade do Lula, mesmo com o mensalão, tá? Vocês são muitos de vocês não viveram isso, só os pais de vocês, né? Vocês são novos, tá? Isso aí já está com, né, muito tempo que aconteceu. E aí, na época, o Lula sempre dizia que não estava sabendo de nada, né? E atingia outros figurões do partido que compunham o governo na época, tá bom? Tá aí o José Dirceu e o José Genuíno, né? Eles eram figuras muito importantes do Partido dos Trabalhadores, faziam parte do governo e estavam diretamente envolvidos nesses escândalos, tá? Bom, aí o que acontece? O inquérito que vai julgar esse mensalão, ele é julgado primeiro no governo, e aí não acontece nenhuma novidade, né? Porque não vai para frente, né? Esse julgamento pelo poder político, ele não vai para frente, tá? Somente aí em 2007, essa ação ela começa a ser analisada pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, pela Justiça, né? E aí, para você ver, em 2012 até 2014 é que passa a ser julgado e aí os envolvidos vão ser condenados, tá bom? Uma figura que foi muito importante, né, que era presidente do Supremo na época, é o Joaquim Barbosa, tá? Então, por que é importante, professor, a figura dele? Porque ele tem uma trajetória de vida muito bacana, vale a pena você pesquisar, né? A trajetória de vida até ele chegar a ser o presidente do Supremo Tribunal, né? E ele foi uma pessoa que foi indicada pelo próprio Lula para ocupar esse lugar, né? E aí o que acontece? Ele está julgando o partido que o indicou, né? Que era um exemplo de honestidade, tá? Que é difícil de você encontrar no nosso país, tá bom? Em 2011 começa o governo da Dilma. Então são dois governos do PT aí, o do Lula e da Dilma. A Dilma ela vence a eleição muito pela imagem que o Lula tinha, né? Aí o que acontece? Tinha muitos outros candidatos que podiam, do próprio Partido dos Trabalhadores, que podiam ocupar essa vaga para disputar a eleição, né? Mas muitos deles, né, figurões históricos do partido, estavam envolvidos nos casos de corrupção. Então o Lula escolheu a Dilma, né, que tinha entrado no partido recentemente até, ela era de outro partido, e acaba colocando todas as fichas na Dilma, né? E acontece a vitória dela, né, de fato, ela disputa a eleição, consegue a vitória dela, e aí o que é interessante da história, né, dela é que ela era uma ex-guerrilheira, ela combateu o regime militar, né, foi presa, foi torturada, é a primeira mulher a conseguir se eleger, né, presidente do país, tá? E aí a gente esperava algo, no início do governo da Dilma foi tudo tranquilo, né? Muito parecido com o do Lula, né? Agora o que vem mais à frente é que é o problema para ela, tá? Então vamos lá, ela mantém a mesma política econômica, né? Mas a mesma questão da corrupção permanece, né? A corrupção continua ali assombrando a administração do PT, tá bom? Em 2013, vocês também eram muito novos, não vão lembrar disso, né? Em 2013 acontece as jornadas de junho, que foi uma série de manifestações contra o governo federal, motivadas pela questão da Copa, né? Porque o Brasil ia sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2014, e aí tinha muita corrupção, muito dinheiro foi gasto para a construção dos estádios, né? E aí as ruas foram tomadas, né, por manifestações contra a Copa, olha só, no país do futebol, e também, né, criticando o governo. Olha lá, a crítica, né, dessas manifestações girava em torno das questões das péssimas condições do transporte público, porque começou
com uma manifestação contra o aumento nas passagens de ônibus. Só que a coisa cresceu tanto, né, que foi abrangendo outros setores. Tá? E aí é marcado pelos confrontos violentos, né, com a polícia. Eu tenho aqui um videozinho que é de um filme, né, chamado Junho, feito pela Folha, né, só o trailer aqui, então para vocês terem uma ideia, né, do que foi essas manifestações. Tá? Então assiste aí, eu volto já. Tá? Em junho de 2013, ao longo desses dias, aquela semana. A segunda-feira. Amanhã vai ter mais! Na terça-feira. É revolução, porra! A quinta-feira foi selvagerias. A gente vai buscar a porra do nosso direito! Cala sua boca! As passagens de ônibus, trem e metrô vão ficar mais caras a partir de amanhã. um grupinho de vândalos com uma ação evidentemente criminosa. Eu vi ele mirando em mim, mas eu jamais achei que ele fosse atirar. Você não imagina que um cara fardado com uma arma vai atirar na sua cara? Lógico, algumas coisas eu não gostei, como assim, o Brasil acordou, né? Porque eu faço parte do Brasil que nunca dormiu, né? E tem mais um porém, as balas não são de borracha, né? Dizem que não é pra você. Os editoriais da Folha do Estado de São Paulo demandando, basicamente, mais repressão. Eu acho que o jornalismo andou junto com a opinião pública aí. Por que, então, essa grande insatisfação que explode? Eles querem forjar heróis pra manter o povo sem voz. É o soco no queixo, no cabeça, tambor de crioula merece respeito. Seguro. Só fala as 10 segundos. Segundo tempo, lá vem Brasil, vem lá, bota no meio da bobeira, saiu, Pedro Caracara, bateu! O Brasil merece e vai fazer uma grande Copa. Sai, porra! O que a gente precisa parar é com essa bobagem de dizer que futebol e política não se misturam. Em primeiro lugar, é uma bofetada em nós do tamanho que nós merecemos. Quem aqui tá no protesto por causa da passagem do ônibus, levanta a mão. Quem tá aqui por causa do resto? Chega 2014, estamos todos nós na rua dizendo: votem em mim! E cuidado que agora vai surgir o Partido dos Loucos. Opa, vamos lá? Então, viram aí? Vídeo bacana, né? Vale a pena assistir o filme também. Pessoalmente, pessoal, eu que passei, né, assistir isso aí, acho que tenho muito mais lembranças do que vocês que eram novos. Eu vou dizer que eu achei que realmente a coisa fosse mudar naquele momento, viu? Parecia que o Brasil ia se transformar. Quando a gente vê aquelas imagens do povo entrando o Congresso, né, subindo aquele edifício do Congresso, eu achei que a gente estava começando algo muito, muito grande, né? Infelizmente a gente não mudou nada. Aliás, nós mudamos sim, nós mudamos para pior, tá? Vamos lá, ó. E aí a Copa do Mundo, ó. Veja aí, se você nunca soube, tá aí a chance de você ver agora, né? A questão do esporte estava muito ligada à política, né, nessa época. E aí se criticava muito, né, os gastos do governo, como eu falei para vocês. O Brasil ele teve a Copa do Mundo de 2014 e também teve as Olimpíadas em 2016 no Rio, tá bom? Então um grande investimento em esportivo, né? Mas o investimento era só nas obras, porque o atleta mesmo não recebeu nenhum incentivo. Tanto é que nas duas competições, que eram grandes competições, o Brasil foi um desastre, né? Aí o futebol, que era a nossa grande esperança, ó, Brasil, país do futebol. E aí a gente pega um 7-1 vergonhoso dentro da nossa casa para a Alemanha, né? E as pessoas comparam, né, com 1950, que a Copa do Mundo foi no Brasil também. O Brasil perdeu a final do Maracanã para o Uruguai, né, por 2-1. Nem foi uma vergonha perto disso, né? 7-1 é horrível, tá bom? E, enfim, a questão aqui é a seguinte: embora todos estivessem envolvidos nos gastos com esses grandes eventos, né, o poder público estadual, municipal também, sempre recaía a culpa no governo federal. E aí isso aí ia minando a imagem da presidente Dilma, tá bom?
E outra coisa, como eu falei, ela não consegue se afastar da questão da corrupção. Começa as investigações dessa Operação Lava Jato, que dura até hoje, né? E que era um novo esquema de lavagem de dinheiro, envolvendo essa estatal que era a Petrobras. Eram obras superfaturadas, né, da Petrobras, e que hoje o negócio está tão grande, né, que não são só as obras da Petrobras, o negócio já se ampliou para muitos outros leques. A corrupção, ela não acaba no nosso país. Tá? E aí, as pessoas que estavam envolvidas nesses casos de corrupção eram políticos, empresários, que estavam todos ligados ao PT, ao PP, ao Partido Progressista, né, ao PMDB, né, que era a base do governo. Tá? Então, essa base do governo estava podre, né, porque a maioria desses figurões, desses partidos, estavam ligados, né, tinha um nome citado nesses casos, né, e depois chegou até a recair sobre o ex-presidente, né, o Lula, né, teve o julgamento posterior, né, pelo Sérgio Moro, acabou levando à prisão o presidente, né, e aí a gente ficava imaginando, pô, pela primeira vez a gente tem um presidente que sai das camadas populares, do povo, é eleito, faz lá o seu mandato, pela primeira vez a gente tem uma mulher eleita, né? E aí, de repente, a corrupção está tão grande, né? Tão grande, que você tem também, pela primeira vez, um ex-presidente sendo preso, né? Que foi o caso do Lula, né? Então, a corrupção, o governo aquele nunca barrou essas investigações, o que é um ponto muito importante. Num Estado democrático de direito como o nosso, é muito importante isso, tá? Nós já falamos, né, sobre essa questão do Estado democrático de direito, quando nós estávamos estudando lá os regimes militares no Brasil. Então, as investigações, elas nunca pararam, elas continuaram acontecendo, né? Se punia quem estava envolvido, né? E isso é um ponto positivo, porque mostra que a nossa democracia, aos pouquinhos, ela vai se fortalecendo, tá bom? Aí vem o impeachment da Dilma, né, que foi muito por conta dessa imagem dela corroída, né, por essa questão das manifestações e depois pela Lava Jato, foi se corroendo a imagem dela. Ela disputa a reeleição dela junto com o outro candidato também do PSDB, novamente, era o Aécio Neves, e aí foi muito polarizada a eleição, né? A margem de diferença que elegeu a Dilma foi muito pequena. E aí o Brasil estava dividido, né? E o que acontece? Ocorre as novas denúncias, né, de corrupção na Petrobras, o custo de vida aumenta, o que faz com que parte dessa população ela vá migrando para o outro lado contra, né, esses partidos, né, mais de esquerda. Tá? E aí é onde tem um ponto muito interessante que eu quero que você não esqueça disso. Né? O que tinha em 2013... as manifestações, que eram muito positivas, aquilo foi muito, muito interessante dentro do contexto da história, da nossa história, né? Mas, infelizmente, a partir do momento que foi se avançando, né, o pior dessas manifestações foi o que sobreviveu, que é exatamente a questão lá da bandeira do patriotismo, o militarismo. Então, pessoas pedindo retorno, né, do regime militar no Brasil, uma intervenção militar. Então, tudo aquilo que aconteceu naquelas manifestações de 2013, né, muitas coisas positivas, a gente, infelizmente, por isso que eu digo que a gente piorou hoje a nossa situação. Porque o que tinha de pior lá foi o que sobreviveu. Tá? E aí o governo era vaiado nas ruas e ameaçado no Congresso Nacional, com o impeachment. Quando a Dilma ela é reeleita, gente, ela é reeleita com uma série de propostas e promessas, como qualquer político faz. Político que não promete nada não se reelege, né? E aí, quando começa o governo dela, no primeiro mês de governo, então, o aumento do custo de vida, né, com gasolina, né, enfim, bens básicos, né, foi crescendo. E aí isso aí arrebentou com a imagem dela mais do que ela aguentaria. E o Congresso aproveitou a oportunidade, né, para levar à frente o impeachment da presidente. Tá?
Um ponto importante, o posicionamento do PMDB, que era um partido que era aliado, o vice, que era o Michel Temer, o vice da Dilma, fazia parte lá do governo, ele se afasta, né? Como se o partido não tivesse envolvido, não soubesse de nada, e a gente sabia muito bem que estava envolvido sim, né? Aí é aberto o processo, é levado à frente, a Dilma perde os direitos políticos dela, ela é cassada, o mandato dela, aliás, desculpa, o mandato dela é cassado, os direitos políticos dela não são cassados, tá? Diferente do que aconteceu com o Collor. Lembra que teve mais um impeachment que nós falamos na nossa história? O Fernando Collor, ele tem o impeachment, ele tem o mandato cassado e os direitos políticos cassados. A Dilma não. A Dilma só teve o mandato cassado, os direitos políticos dela não foram cassados, tá bom? E aí tinham muitas manifestações a favor dela, mas a maioria eram contra a presidente, tá? E aí a mídia realmente ela potencializou, né, essas manifestações contra a presidente, né, que levaram à queda da presidente, né? Então aí, só retornando aqui a questão do PMDB, que é muito importante, né? O PMDB fica isento disso, como se não tivesse, né, feito parte desse governo, né? E o que seria o mais correto, gente? Não seria, já que seria afastado o governo, todo mundo que está ali sabe, faz parte do governo. Então o mais correto seria afastar também o vice, chamar novas eleições, né? Seria o caso, se na época se discutiu muito isso, e aí muito pelo contrário, o que aconteceu foi que ela foi afastada, mas o vice não. Daí a discussão, foi golpe ou não foi? Né? É uma discussão que até hoje está presente, né? É um golpe, porque o cara assumiu, estando ali do lado dela, fazendo parte do governo, né? E aí na hora de defender ele pulou para fora, né? E assumiu. Então tinha um conchavo político, né, prontinho para derrubar, né? Por isso a questão da discussão, é um golpe ou não é, tá? E aí ela é cassada, como eu disse, e o Temer assume a presidência, tá bom? Gente, essa é a nossa última aula, tá? Então eu queria deixar aí uma mensagem para vocês, né? Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, tá bom? É clássico, mas é preciso, né? É repetitivo, mas é preciso, né? A gente precisa saber da nossa história, tá? Se a gente não souber, a gente comete os mesmos erros do passado, tá bom? E aí eu quero me despedir de vocês, né? Agradecer vocês terem ficado aí acompanhando nossas aulas, né? Vocês foram bravos, vocês foram fortes, vocês estão aí acompanhando até hoje, né? Eu desejo muita sorte, né, para vocês, a partir de agora, que a gente está no 9º ano, vocês estão passando aí para uma outra etapa do ensino, né? Vão para o ensino médio, então aproveitem, continuem estudando, tá? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus, tá?